Bom, galera, dentro de tudo que a gente já viu, vamos vamos mostrar os enunciados das leis de Newton. A primeira coisa importante que a gente viu é o seguinte: se não houver forças externas agindo sobre um determinado corpo, ou ele permanece em constante movimento, ou ele permanece parado. Ou seja, o estado de movimento dele permanece igual, tá? Então vamos resumir isso. Essa é a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. Na ausência de forças externas, não haverá modificação no estado de movimento de um corpo, tá? Ou seja, se a força que atua sobre um determinado corpo for igual a zero, o que acontece? O impulso vai ser igual a zero e, portanto, a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Então, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, tá? Então, se o corpo estava parado, ele vai continuar parado. Se ele estava em movimento, ele vai continuar com o mesmo movimento que ele estava. Bom, é necessária uma força externa para mudar o estado de movimento de um determinado corpo, tá? Então a gente pode resumir isso na segunda lei de Newton. A força aplicada por um período de tempo é responsável por alterar o estado de movimento de um corpo. Tá? Então, isso é o nosso impulso, né? A força vezes o ΔT. Tá? E a mudança no estado de movimento está aqui, ó. ΔQ igual a J. Então, olha lá. Vamos pegar esses dois aqui. Vou colocar aqui, portanto, o nosso ΔQ é igual a F ΔT. E temos, então, F igual a ΔQ dividido por ΔT. Tá? Esse é conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Às vezes, a gente fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. É o enunciado da segunda lei de Newton, mas de uma maneira geral é esse daqui. Bom, por fim, acontece o seguinte: quando a gente coloca dois corpos em contato, tá? Esse corpo em azul ele exerce uma força no corpo, né, em laranja, tá? E o corpo em laranja responde com a mesma força em sentido oposto, tá? A gente tem que tomar apenas um pequeno cuidado, por exemplo, na situação do bloco e da mesa. O bloco tem uma força peso, certo? E atua sobre o bloco uma força normal devido ao apoio, né? Mas notem, as duas não são um par ação-reação, tá? Um par de forças de ação e reação. Por que eles não são? Porque o peso, a força peso, é devido à ação da gravidade com o bloco. A força normal é devido à mesa com o bloco, tá? Então a gente tem sempre que procurar forças com o mesmo par de coisas, como é essa situação aqui dos dois blocos juntos, tá bom? Então a gente pode resumir isso na terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Para toda ação, há uma reação de mesmo módulo e sentido oposto, certo? Ou seja, para uma força que você aplica em um determinado corpo, o outro corpo vai aplicar a mesma força, mas de sentido oposto em você.